Nesta edição do NAP TV, Sheila Flash fala sobre o autoacolhimento e a forma como encaramos cada sentimento. A psicóloga Lisane Pacheco explica o trabalho de orientação com pais e filhos, principalmente em tempos de pandemia. Daniela Henkel traz algumas reflexões sobre como lidar com o momento atípico que estamos vivendo, relembrando a importância de estarmos alertas a quem está ao nosso lado. Neymar Gil traz mais uma psicodica muito especial. Olá! Hoje eu vou falar sobre um tema que me chamou muito a atenção nos últimos tempos, que é a questão do autoacolhimento. Existe hoje uma prática, uma forma, da gente perceber a vida, que a gente tem que sempre estar bem, sempre estar feliz, pensamentos positivos e legal, tá tudo certo. Mas isso não pode invalidar os sentimentos que a gente tem e a gente não pode encarar como alguns sentimentos como raiva, tristeza, ciúmes, inveja, como sendo sentimentos ruins, como se não fosse permitido que a gente sentisse isso. Nossa, que feio o que tu tá sentindo. E principalmente quando esse julgamento vem em relação a nós mesmos, de nós para nós mesmos. Esses dias uma pessoa falou para mim que estava com raiva de estar sentindo raiva. E daí eu percebi como a gente acaba sendo duros conosco mesmos. Como a gente não se acolhe. Como a gente muitas vezes tem um grau de exigência tão elevado como se a gente fosse robôs. Nós somos seres humanos, nós somos seres emocionais, nós sentimos. E isso que faz nós sermos quem nós somos. Uma coisa é a gente sentir raiva, a gente olhar para ela e perguntar o que ela está querendo me dizer. Por que eu estou sentindo isso? Isso traz autoconhecimento, isso faz parte de uma inteligência emocional e é extremamente saudável. Agora, outra coisa também é a gente sentir aquela emoção e a gente entrar dentro dela, sentir raiva e começar a produzir mais pensamentos de raiva e ficar com pensamentos ruminativos, onde a gente não sai daquele lugar, a gente fica alimentando os sentimentos. Isso não é interessante, isso não é saudável. Então é importante a gente conseguir identificar o que é o acolhimento, que é se permitir sentir e tentar buscar um entendimento daquilo e não ficar se julgando, se criticando, exigindo demais da nossa capacidade para aquele momento, A gente tem que buscar tudo como sendo um aprendizado e deixar essa rigidez de lado, essa dureza de lado que a gente costuma ter conosco mesmos, Então, outra coisa é a gente então tá nesse lugar de raiva, de tristeza, de vamos supor, um ciúmes ou algum outro sentimento e a gente dar vazão a isso, a gente potencializar isso. Isso daí acaba sendo nocivo, tanto para nós, porque é improdutivo, tanto para aqueles que estão ao nosso redor, Porque quando a gente alimenta um sentimento que não é saudável, não é efetivo, Não leva a lugar algum. Quando acontece alguma coisa e a gente começa a ter pensamentos em relação a determinada situação e pensamentos negativos em relação a determinada situação, vamos supor, alguém se atrasa. Se a gente fica só em cima, que a pessoa se atrasou, que está errado, que não deveria, não poderia, aqueles sentimentos vão alimentando a emoção que a gente está tendo, aqueles pensamentos alimentam a emoção. E isso faz com que a gente fique pior. Agora, alguém se atrasou e a gente fica chateado. E daqui a pouco fica, poxa, mas por que eu tô chateado? Que eu tô chateado? A gente precisa olhar, poxa, porque eu não gostaria de me atrasar. Que eu gostaria que as coisas tivessem saído diferente. E tudo bem, eu ficar chateado, vai passar. Então, esse é um momento de reflexão para que a gente consiga olhar como a gente está lidando com essas nossas emoções
e tentar ser menos duros e se acolher mais, trazer um autoacolhimento para esses momentos que a gente passa, tendo o entendimento que nós somos seres humanos e não máquinas. Olá, hoje eu gostaria de falar com você sobre um assunto muito pertinente referente ao nosso momento atual que estamos vivendo e que em 2020 foi um ano muito atípico, de muitas mudanças, de muitas questões de como lidar a nível de comportamento, nosso lado emocional, todas as expectativas que não foram correspondidas, onde tivemos que ter mudanças e formas diferentes de viver, né? Dentro de um isolamento e uma condição extremamente social. Eu acho que se cada um de nós pensarmos, já passamos por diversas formas de crise, tanto de trabalho, crises de formas de lidar com situações de ciclos de vida, relacionamentos, tanto namoro quanto casamento, a condição de amizades. E essa é uma forma que a gente poderia entender que crise, ela vem para um processo de reinventar. Então, dentro de uma relação de que a pandemia ela pode ser causada por uma condição de uma crise, eu acho que é podendo olhar uma forma de se reinventar. Então, a vida ela começou de uma forma diferenciada, onde ela precisou ser reinventada, mas podendo lidar com as novas formas. Então, quando a gente entende que esse contexto e a forma que a gente olha as questões atuais, vamos pensar agora em 2021 com muita esperança e podendo entender que a vacina já vem por uma ciência maior, onde está conseguindo abranger, né, alguma parcela da população, mas ainda nós vamos viver algumas formas assim ainda, né, dentro de um contexto que precisamos se reinventar ainda. O ano começa de um novo ciclo onde novas fases de escola vão se reinventar, o ano letivo vai chegar e aí a gente se pergunta, né, como vai ser esse novo ano, como vai ser essa nova forma. Então, dentro disso, a gente pode entender que muitas vezes pode ter desencadeado por algumas pessoas, algumas formas, tanto a nível econômico dentro de famílias, a nível de profissional entre pessoas, as questões tanto infantis, o transtorno da ansiedade, a relação de lidar com do desprovido, onde lidar com esses medos que nos afligem, e os medos eles são naturais. É natural o ser humano ter determinadas questões de medo, o medo do diferente, o medo do desconhecido. Mas a nossa diferença, e onde a gente precisa ter esse olhar mais específico, é quando esse medo impacta. Esse medo, essa ansiedade, ela fica muito exacerbada e os familiares muitas vezes começam a tomar conta, eles começam a lidar, a pontuar que alguma coisa com aquela pessoa, com aquele familiar ou com o seu colaborador da empresa, enfim, dentro de qualquer contexto, ele ultrapassa. E essa ansiedade ela começa a afligir em termos da condição física, os sintomas começam a aparecer, a ausência de apetite, alteração do sono, que é uma questão muito importante, onde isso transfere por muitas questões até a carga de lidar com o seu dia a dia, e fica um resto do dia onde tu fica mais pesado, não tendo um bom sono, a relação de foco e a cognição, né, onde tu perde o foco, a relação de atenção, o retrabalho, e nós precisamos prestar muito atenção quando essas questões começam a aparecer dentro de uma família, um filho, ou um adulto, né, onde rege às vezes por toda uma responsabilidade sobre aquela família. Muitas vezes os idosos hoje estão com uma outra realidade, onde tem vivendo sozinhos, né, ou com cuidadores, e os familiares hoje têm uma certa resistência de poder auxiliá-los por não lidar e ver um cuidado sobre esse vírus, sobre seus pais. Então, eu acho que nos cabe hoje a ficar mais alerta, podendo entender o quanto aquelas pessoas podem estar sofrendo sobre alguma questão de um transtorno maior de humor, né, onde a ansiedade é uma delas e teve uma prevalência muito grande. E quando isso não tratado, e ao mesmo tempo ela pode ter uma proliferação dentro da questão do humor,
muitas vezes também isso gera uma tristeza, uma sensação de se sentir mais melancólico, mais triste, e pode desencadear para uma relação de depressão. Então, eu acho que o alerta é poder entender o quanto isso está e pode estar acontecendo e buscar tanto o seu clínico geral, seu geriatra, ou mesmo pessoas relacionadas da área da saúde, bem multidisciplinares, né? Podendo buscar um profissional entendendo o que está ocorrendo. Porque muitas vezes a gente deixa as questões ocorrer, elas vão num estopim onde eu sempre vou conseguir lidar, eu lidei sempre com a minha vida, mas nós estamos numa fase diferenciada. E a fase diferenciada é prestar atenção desses sinais. Se alguém está nos auxiliando a poder ver, olha, você vivia de uma forma, tu não está percebendo que tem umas questões diferentes, mais irritabilidade, falta de paciência, não conseguindo produzir isso como produzia antes, e poder se permitir que isso faz parte, isso não tem uma relação de fragilidade, ao contrário, poder entender o que isso vai acarretar de uma forma mais positiva para a sua vida. Nós se tornarmos funcional, podendo entender da qualidade de vida e poder ter uma vida, uma condição melhor. Então, o que nós entendemos hoje, que poder, sim, se permitir a buscar recursos, se necessário for, ou formas terapêuticas do quanto você pode trazer um nível de estresse. A gente vê as pessoas mexendo muito em plantas, organizando sua casa, pintando, cantando, as formas, vias de diferentes formas onde amenizar essa relação que o estresse, né, dessa vida que nos acometeu entre o mundo do vírus, do Covid, né, onde nós tivemos que nos readaptar. Então eu acho que quando a gente pensa como eu gostaria, como eu era feliz de ter tido aquela vida, a vida que eu tinha antes, eu acho que a felicidade ela é de momentos, e se nós pararmos para pensar desse novo reeditar, é poder entender que felicidade nos traz uma questão de pensar, é poder olhar a vida do que eu estou fazendo, é não deixar a vida passar, é literalmente é fazer a vida valer a pena. Então eu acho que vamos prestar mais atenção sobre o que está acontecendo, muita esperança e otimismo de um ano diferente que vai ser melhor para todos, e poder buscar e olhar sobre a sua qualidade de vida. E aí, pessoal do NAP TV, para nossa psicodica de hoje, eu queria trazer essa leitura aqui, tá? Espere o Inesperado, do Roger von Nett. E ele traz, é uma obra já não muito nova, já é bem antiguinha, mas é muito interessante porque ele traz a história do Heráclito, né? Esse grande filósofo grego lá da Grécia Antiga que deixou grandes frases provocativas e brilhantes e nunca deixou uma obra escrita, né? Então ele usa, né, e trabalha essa ideia das frases do Heráclito, né, esses epigramas, e ele traz 20 numa lógica de trabalhar essas 20 frases dele associadas para que a gente possa trabalhar as nossas criatividades, né, o nosso desenvolvimento profissional. Então eu achei uma leitura bem agradável, ela é tranquila, né, não é aquela coisa maçante da filosofia, e muito divertida, porque o Heráclito era, né, de fato, essa pessoa divertida e despropositada, né? Tanto é que vivia pela Grécia passeando, tocando o seu instrumento de cordas, que agora não me recordo o nome, né, mas como se fosse um bandolim, muito de boas pelas praças, né, pelas áreas comuns, e sempre que era questionado sobre alguma coisa, ele largava uma dessas frases célebres dele aí, e que ficaram tão memoráveis tanto tempo depois. E sem mesmo ter deixado, então, como eu disse, nenhuma obra, tá? Então é muito engraçado ver um pouco da história de vida do Heráclito e ao mesmo tempo associar isso aos nossos contextos atuais e como poder trabalhar isso, né, desenvolvendo então a nossa criatividade. Essa é a minha psicodica de hoje e até uma próxima. O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional,
neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online. Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Hoje eu gostaria de conversar com vocês, então, um pouquinho sobre o trabalho de orientação de famílias, orientação de pais, que nós psicólogos podemos fazer e estamos fazendo cada dia e cada vez mais. O que é que acontece? Muitas vezes os pais ou os responsáveis buscam o trabalho de um psicólogo para trazer, né, a criança porque estão com algumas dificuldades, seja no manejo, seja de conduta da criança, do seu filho, enfim, e vem buscar o nosso trabalho. E ao escutar a demanda da família, né, dos responsáveis, a gente consegue observar que a criança ou aquilo que eles estão nos trazendo é apenas um sintoma de tudo ou de alguma coisa, alguma desorganização interna dentro, né, no funcionamento daquela família. E a partir disso, então, a gente começa a fazer um trabalho mais direcionado junto aos pais ou aos responsáveis. Recebemos, né, a família num tempo de psicoterapia normal, né, de em torno de 50 minutos cada período, e juntos, né, ouvimos a demanda, os pais se escutam e juntos conseguimos ir pensando em formas, em estratégias, em modalidades para que a gente consiga ir numa direção da cura desta criança, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, sim, a criança tem alguma demanda mais específica e ela precisa vir para o atendimento. Então, nós realizamos toda a psicoterapia, todo o funcionamento de acordo com aquilo que a criança precisa e da forma que é realizado um trabalho de psicoterapia infantil. De forma lúdica,
a sessão somente da criança, ela vem para o atendimento, né? A forma lúdica seria o brincar, porque através deste brincar a criança consegue nos trazer coisas que estão incomodando ou que não estão tão confortáveis, né? Para a criança e que acaba se salientando um pouco mais no comportamento dela. Então, o que acontece? Muitas vezes não é diretamente com a criança, não é a criança que está precisando deste tratamento, deste atendimento. Muitas vezes são os pais que precisam olhar e se escutar de forma diferente diante daquilo que está acontecendo dentro desta família. E a partir disso a gente começa a pensar formas, estratégias, momentos que a gente pode, digamos, mexer nesse funcionamento, reestruturando e modificando, né, a forma que os pais conduzem ou manejam com aquela criança, para que a gente consiga um resultado diferente, né? Normalmente isso se dá muitas vezes assim, a gente acaba não se dando conta de que a criança, ela, por exemplo, não quer usar determinada roupa, não quer usar determinado uniforme, né? Precisa usar o uniforme da escola e a criança não quer. Como é que eu posso fazer isso? Muitas vezes a demanda chega para nós, por exemplo, eu digo para ele várias vezes que ele precisa tomar banho. Nem sempre a gente precisa convidar ou deve convidar a criança para ir tomar banho. Tem coisas que a criança pode escolher, deve escolher, e tem coisas que precisam ser feitas, né? E muitas vezes esse manejo, essa mudança, ela se dá num simples tom de voz, numa simples forma que a gente vai falar com a criança. Por exemplo, vamos tomar banho ou está na hora do banho. Por incrível que pareça, né, ou nos parece ser algo não tão grande de mudança entre uma frase e outra. Mas quando eu digo para a criança, vamos tomar banho, eu estou dando o direito, né, da criança escolher se ela quer ou não. Por isso que ela me diz que agora não. Mas se eu digo para a criança, está na hora do banho, ela começa a compreender que ela precisa fazer isso neste horário, que está na hora de tomar banho. Então, é um manejo muito pequeno, muito simples, né, no tom da voz que a gente faz, ou no tom do convite, na forma que é feito esse convite. Então, esse trabalho de orientação dos pais, ele se dá muito através desse diálogo e escuta, colocando os pais nesse lugar de como é que você fez, como é que você está fazendo, e se fizéssemos desta forma ou daquela forma, será que não seria um pouco mais efetivo? E sempre acaba dando resultados muito bons, muito positivos, quando os pais conseguem se dar conta de que pequenas mudanças conseguem alterar muito, né, no resultado daquilo que eles estão esperando, né? O criar uma rotina para a criança é muito importante, porque a rotina, ela é organizadora e a criança precisa desta organização. Ele precisa saber que ele acorda, ele faz a sua higiene, ele toma café, ele vai para a escola, ele retorna da escola e vai fazer o quê? Isso é muito importante, né? Nesse período agora que precisamos nos adaptar desde o ano passado para o próximo, né? Com a pandemia, com a chegada das crianças, com a permanência, melhor dizendo, das crianças em casa. Independente disso, ainda assim é importante e necessário essa rotina, porque isso é organizador para a criança e ela precisa disso. Se ela não tem uma rotina muito bem feita, muito bem estruturada, ela se desorganiza e isso acaba refletindo tanto no comportamento dela em casa, com os pais ou com irmãos, de alguma forma acaba aparecendo, né? Então, de novo entra aquela palavra do sintoma, de novo entra o sintoma que a criança está aparecendo ali naquele momento.
Então, quando eu começo a mudar tanto a minha forma de pai e mãe de conduzir isto para a criança, ela consegue perceber que existem coisas que precisam ser feitas na hora que os pais mandaram, na hora que foi solicitado. Então, assim, tem coisas que precisam ser feitas. E muitas vezes, diante dessa correria que se é do dia a dia, do trabalho, de escola, de tanta coisa que todos nós temos, a gente acaba não percebendo que se eu sentar e conversar com meus filhos, se eu explicar, se ele compreender o que está acontecendo e de que forma está acontecendo, ele vai conseguir e vai se sentir muito mais seguro. E diante disto, o seu comportamento, a sua conduta também será diferente. Então, nem sempre, né, eu preciso receber a criança no consultório. Muitas vezes, fazendo apenas esse trabalho com a família, eu consigo resultados muito efetivos e consigo ir naquilo que chamamos de direção da cura, né? De o bem-estar daquela família. Quando não é possível somente o trabalho de orientação, ou eu não consigo atingir a criança somente no trabalho de orientação, então eu chamo a criança para o consultório e a gente começa a fazer todo o trabalho de forma lúdica, né, que a gente recebe a criança, consegue fazer manejos e conseguimos observar e efetivar coisas para as crianças conseguirem ir se sentindo mais organizadas internamente.